Fala galera, e aí? Vou começar aqui a falar um pouco sobre distúrbios ácidos básicos. Primeiro eu vou testar aqui para tentar ver se a gente pode usar um recurso. Beleza. Tá funcionando aqui. A gente às vezes vai precisar ir ali para o quadro, tá certo? Para ajudar um pouquinho na explicação. Então vamos lá. Eu fiz uns slides aqui que só para me ajudar, para eu não terminar e esquecendo de falar algumas coisas importantes para vocês. E assim, a priori eu não vou disponibilizar os slides porque foi uma coisa ficou bem simples assim, só para me lembrar das coisas, mas depois a gente pode preparar alguma coisa para também ajudar no aprendizado de vocês, né? Então vamos lá. A gente vai falar um pouco hoje sobre o distúrbio ácido básico, tá certo? Então, o que é o distúrbio ácido básico? É alguma alteração no pH do sangue, né? Qual a importância da gente ter um pH equilibrado? A gente precisa ter o pH equilibrado para poder as células funcionarem de forma adequada e ter um funcionamento normal do nosso organismo, né? Então, toda alteração que tiver no pH, para mais ou para menos, vai alterar a funcionalidade das células. Então, agora vamos lá, primeira vez para o quadro. O que é o pH? Tem uma fórmula logarítmica, certo? Bem loucona, que acho que não vale a pena a gente decorar aqui, mas basicamente o pH ele é uma razão, né, da concentração do bicarbonato sobre a PCO2. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente consegue perceber que o pH no nosso organismo ele vai ser inversamente proporcional ao PCO2, né? Então, se o PCO2 sobe, o pH sobe. Aliás, pH desce, né? Fica ácido. Então, se o pH2 sobe, o pH desce. Ele é inversamente proporcional. E diretamente proporcional ao bicarbonato. Então, no caso, se o bicarbonato sobe, o pH sobe, certo? Isso aí a gente precisa entender mais ou menos para a gente poder começar a entender o que é os distúrbios ácidos básicos, né? Então, quem é que regula o que no nosso organismo? O pH, no caso, o bicarbonato, ele é regulado pelo rim, né? Quem vai regular o bicarbonato é o rim. E quem vai regular a PCO2 é o pulmão. Então, como a gente vê essa relação, a gente consegue ver também e entender por que existe a compensação dos distúrbios, né? Por exemplo, quando o bicarbonato sobe, a gente tem que tentar aumentar também o PCO2 para manter um pH estável, certo? Então, vamos lá, isso aí a gente está começando. E aí, o que é considerado como normal, né? O pH normal, ele é considerado de 7,35 a 7,45. Quando toda aquela função logarítmica lá, tem toda aquela questão matemática, ele vai ser feito os cálculos e vai chegar nesse valor normal aí. Valores acima de 7,45 são considerados como alcalose, no caso alcalemia, né? E abaixo de 7,35 são acidemia, certo? O PCO2. O PCO2 normal, uma forma que eu uso para facilitar, memorizar, é tirar só o 7 do pH, é de 35 a 45. Então, pH de 7,35 a 7,45, o PCO2 de 35 a 45, e o bicarbonato ele vai ficar ali variando entre 22 e 26, certo? Então, a gente vai falar um pouco agora sobre os distúrbios metabólicos, né, que eles terminam sendo um pouco mais importantes, a gente vê mais eles terminam tendo um pouquinho mais de detalhes, então a gente vai terminar focando um pouquinho mais sobre os distúrbios metabólicos. E aí, falando em metabólico, a gente vê que está relacionado ao bicarbonato e está relacionado ao rim. E o que assim, o rim da gente tem de importante, né? Quais são as funções do rim? Basicamente tem aquela questão de excreção de substâncias tóxicas, né? Eliminar ureia, creatinina, controle de volemia, né? E de eletrólitos, então sódio, potássio, água, né? Relacionado ao sódio, e o controle do pH do nosso organismo. E aí é onde a gente vai focar. Então, falando um pouco sobre distúrbios metabólicos, vamos começar pela acidose, né? A acidose é quando tiver com pH abaixo de 7,35 e o bicarbonato vai estar baixo. Então, pH abaixo de 7,35 e o bicarbonato baixo, o paciente tem acidose.
Nessa parte aqui dos distúrbios metabólicos é importante também a gente ver um cálculozinho que é o Onion Gap. Vamos lá para o quadro de novo. O que é o Onion Gap? Onion Gap. Bom, Onion Gap é um cálculo, né? É a diferença dos ânions que a gente vai ter no nosso organismo, que eles não são medidos. São ânions que eles não entram num cálculo. Quando o nosso organismo ele tem que ter sempre o equilíbrio, então ânions e cátions vão somados, vão dar zero. Então, quando você soma as cargas positivas com todas as cargas negativas do nosso organismo, o correto é dar zero. Mas quando você exclui sódio da conta, sódio, cloro e bicarbonato, esse valor ele fica entre 8 e 12 de diferença entre cargas positivas e cargas negativas. Então, o que é que vai ser o Onion Gap? O Onion Gap ele é igual ao sódio menos o cloro mais o bicarbonato, que são as cargas positivas menos as negativas, certo? Então, esse valor normal, o normal dele é entre 8 e 12, certo? Valores diferentes disso aqui, quando ele vai ficar um valor muito acima, isso aí significa dizer que existe algum ânion, né? Existe alguma substância no nosso organismo que está elevando a quantidade de cargas positivas. Então, o que é uma carga positiva? H+. Então, vai ter alguma substância no nosso organismo que vai estar funcionando como ácido. Então, é isso que significa a acidose com Onion Gap aumentado. Existe alguma substância que funciona como um ácido que está ali com cargas positivas, quando esse valor é acima de 12. Então, vamos lá. A gente tem um paciente com pH abaixo de 7,35, com o bicarbonato baixo, e aí a gente vai ver essa questão do Onion Gap, certo? Então, a gente vai ver se o paciente tem Onion Gap aumentado ou Onion Gap normal. E isso aí vai diferenciar para a gente o tipo de acidose. Quando o paciente tem uma acidose também, lembra que a gente viu aquela questão da compensação, né? Aqui, o bicarbonato, ele vai variar, o PCO2 também vai variar, né? Então, para acompanhar. Então, a gente vai ter, quando o bicarbonato ele desce, a gente vai ter uma PCO2 estimada também. Então, que é menor também. O que é que vai acontecer? Como o PCO2, o dióxido de carbono, né, PCO2, ele vai funcionar como ácido, então o seu organismo tenta compensar quando está com acidose, lavando esse CO2. Então você vai tender uma taquipneia para poder lavar esse CO2. Então o CO2 vai também estar mais baixo. Então se o HCO3 cai, o PCO2 também cai. E como é que é esse cálculo? Como é que é o PCO2 esperado do paciente com acidose? A gente vai ter o bicarbonato vezes 1,5 mais 8, mais ou menos 2, certo? Então, um paciente, por exemplo, com bicarbonato de 12, vamos imaginar aqui um paciente com bicarbonato de 12 vezes 1,5 vai dar 6, né? Mais 6, 18, mais 8. Então, esse valor vai ser 18 mais 8, 26. E esse valor pode variar de 24 a 28. Então, qualquer valor nessa faixa no paciente com acidose metabólica com bicarbonato de 12 está correto, certo? Então, vamos voltar lá à acidose, né? Então, a gente já viu aqui a questão da acidose, a gente viu o que era o Onion Gap, quando é que ele vai estar aumentado ou ele vai estar normal. A gente já viu também a compensação, né, da PCO2 no paciente que tem acidose metabólica, e agora vamos para as causas de cada uma delas. Então, quando a gente tem um paciente com acidose metabólica, com Onion Gap elevado, a gente tem várias causas para ter esse composto, essa substância no nosso organismo que está funcionando como ácido. A principal dela é a acidose lática e a cetoacidose diabética. São as duas principais, essas que a gente vê mais na nossa emergência, as que a gente vê mais na maioria dos pacientes. Então, é o paciente que tem o lactato aumentado ou um paciente que está com cetoácido no seu organismo. A questão do lactato, ele vai aumentar por qual razão? Basicamente é um paciente que está com hipóxia, né, ou está hipoperfundido. Então você começa a aumentar o metabolismo anaeróbico, então você tem aumenta a produção de ácido lático, e esse ácido lático vai levar à acidemia.
né? Existem outras causas também da acidose metabólica, com acidose lática, né? Que é, por exemplo, o uso de metformina. Então, um paciente com uma taxa de filtração glomerular menor do que 30, a gente não pode estar usando metformina para evitar a acidose lática. Essa acidose relacionada a medicamento, algumas terapias antirretrovirais também, elas podem causar acidose, erro do metabolismo, mitocondriopatias. Esse tipo de acidose aí é chamada de acidose lática tipo B. Quando está relacionada à hipoperfusão e à hipóxia, é acidose lática tipo A. Então, quanto à cetacidose, a gente vai ter o quê? Um paciente que vai ter tem pouca insulina, né? Então ele vai começar a ter um metabolismo dos ácidos graxos e esse metabolismo do ácido graxo vai produzir cetoácidos que vão levar à acidose. Tanto na cetoacidose diabética quanto na cetoacidose alcoólica, o mecanismo é similar. A diferença é que no paciente que ele é grande etilista, ele não se alimenta, só faz beber, e aí ele para de beber, o organismo dele usava como energia o etanol. E aí ele deixa de usar o etanol e ele começa a usar os ácidos graxos, vai ter o mesmo mecanismo. A diferença de um para outro é que o paciente com cetoacidose ele vai tender a ele vai ser hiperglicêmico, né? E ele vai estar, no geral, hipovolêmico. O paciente com cetoacidose alcoólica, ele não tem essas alterações de glicemia e ele pode estar normovolêmico, né? Geralmente ele está hipovolêmico, mas ele pode estar normovolêmico também. Outra causa de acidose metabólica com anion gap elevado são os tóxicos, né? Com relação a etilenoglicol, que a gente viu recentemente, tiveram alguns casos. Paciente intoxicado por metanol também. Alguns outros álcools eles vão causar esse tipo de acidose também. E aí, nesse ponto aí, existe algum outro detalhe também que é em relação ao gap osmolar. Quando a gente tem esses compostos no nosso organismo, eles vão fazer com que a osmolaridade do sangue aumente. Então, quando você fizer a gasometria, você vai ver que a osmolaridade que foi calculada lá pela máquina vai estar maior do que a osmolaridade que você calcula. Essa osmolaridade que você calcula é aquela fórmula, né? 2 sódios mais glicose sobre 18 mais ureia sobre 6. Então, quando você faz a diferença disso aí, esse valor for acima de 20, então você tem um gap osmolar aumentado. Com esse gap osmolar aumentado, isso aí significa pra gente o quê? Que existe um soluto lá no seu sangue que está fazendo aumentar a osmolaridade, está funcionando como ácido, e aí é ele que está sendo o tóxico, certo? Então, nesses pacientes intoxicados, eles vão ter um gap osmolar aumentado e eles vão ter uma acidose metabólica com anion gap aumentado. Vai ter existe uma substância no organismo que está funcionando como ácido e que está aumentando a osmolaridade do sangue. Outras causas de acidose metabólica com anion gap aumentado é a intoxicação por salicilato, né? Então, aquele paciente que faz o consumo de AS exagerado, ele pode ter intoxicação por salicilato, pode chegar com acidose metabólica de anion gap aumentado. Nesse paciente você vai fazer lavagem gástrica, você pode fazer garganta ativado também para diminuir esse efeito. E paciente com insuficiência renal, né? Aquele paciente que está com insuficiência renal já bem importante, quando o rim já não consegue mais eliminar os H+, né? Não consegue eliminar mais os ácidos, então o paciente termina tendendo à acidose. Nesses pacientes, um detalhe que eu esqueci de falar do paciente com acidose lática, quando a gente for tratar esses pacientes, nem sempre a gente vai precisar fazer bicarbonato. O mais importante desses pacientes com acidose é a gente tratar a causa. A gente tem que tratar a causa base, tem que descobrir o que é que está acontecendo e poder tratar. Mas nos pacientes com pH abaixo de 7,15, a gente tem algum benefício de a gente usar bicarbonato. Acima desse pH aí, 7,20, 7,3, 20 e alguma coisa, não existe benefício de a gente usar bicarbonato e pode até ter algum malefício. Então, tem que ter cuidado nisso aí. Em alguns lugares a gente termina tendo uma rotina de alguns profissionais de usar bicarbonato com pH um pouco mais elevado, mas o benefício é ali de 7,15, certo? E aí, a gente falou um pouco sobre as causas de acidose metabólica com anion gap aumentado, vamos falar um pouco sobre as causas de acidose metabólica com anion gap normal. Quando é que acontece essa acidose metabólica com anion gap normal? Quando o organismo da gente perde bicarbonato. Isso acontece quando perde bicarbonato. E quais são os motivos de perder bicarbonato? Ou pelo trato gastrointestinal ou pelo rim. Quando ele perde pelo trato gastrointestinal, é quando a gente tem diarreia. Então a gente vai perder muito bicarbonato nas fezes e isso aí vai levar à acidose. Quando a gente perde no rim, é quando o nosso rim ele não consegue reabsorver o bicarbonato. Por algum problema ele não consegue reabsorver o bicarbonato. Geralmente são acidoses tubulares renais, né?
É isso aí que a gente vai perder no rim. Outras causas de acidose metabólica com anion gap normal são fístulas pancreáticas, né? Porque a gente vai ter a perda do suco pancreático, vai perder o bicarbonato lá também para o trato gastrointestinal. E fístula ureterossigmoide, que a urina vai para o trato intestinal e termina perdendo o bicarbonato também. E aí vamos falar um pouquinho sobre as ATRs, né? Que eu acho que termina sendo pegando um pouquinho mais. Basicamente o que a gente vai ter é alguns defeitos de bomba, né? E esses defeitos vão fazer com que o organismo ele não consiga eliminar o H+. Basicamente é isso. Então, quando a gente tem a ATR tipo 1, tipo 2 e a tipo 4, né? A ATR tipo 1 é quando a gente tem uma falha na bomba de hidrogênio, que vai jogar hidrogênio na urina. Então, o paciente que não acidifica a urina, lá no túbulo coletor, quando chega, eu acho que é aquela questão do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ativa a absorção de sódio em troca de potássio e H+. Não sei se vocês lembram disso, mas basicamente está muito relacionado a isso aí. Então, quando chega no túbulo coletor, que o nosso organismo reabsorve sódio e água, ele troca por potássio ou hidrogênio. E aí, nessa troca de potássio e hidrogênio, são duas bombas diferentes. Então, se tiver um defeito nessa bomba de hidrogênio lá no túbulo coletor, ele não troca por hidrogênio. Ele vai começar a reabsorver sódio e água e vai jogar só potássio, só potássio, só potássio. Então, o paciente ele vai reter H+, vai fazer hipocalemia. Então, ele vai fazer acidose com hipocalemia. Então, nesse paciente, ele tem ATR tipo 1. O paciente que tem ATR tipo 2 é lá no começo do filtrado, quando entra bicarbonato no filtrado, ele chega no néfron, ele precisa ser tamponado. No nosso organismo tudo funciona em equilíbrio, então quando entra o bicarbonato no néfron, ele precisa ser tamponado com H+. E aí esse H+, ele vai reagir com o bicarbonato, vai formar ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai se dividir em água e CO2, e esse CO2 vai ser reabsorvido. Aí na hora que reabsorve o CO2 na nossa célula reage com água, pela anidrase carbônica ele forma H+, e bicarbonato. Então, absorver o CO2 é como absorver o bicarbonato. Então, uma falha nessa absorção aí, nesse mecanismo de absorver esse CO2 dessa anidrase carbônica, por exemplo, ele pode levar a ATR tipo 2. Né? Então, e a falha pode ter também a falha na bomba que joga H+ para reagir com o bicarbonato. Então, basicamente, tem a falha na bomba lá no túbulo coletor do H+, ATR tipo 1, e no túbulo contorcido proximal, lá no começo do néfron, a gente pode ter uma falha da bomba de H+ também, e a gente vai ter uma ATR tipo 2. E aí, a ATR tipo 2, ela está presente, uma coisa assim que cai bastante em prova, que o pessoal cobra um decorebazinho, é a síndrome de Fanconi, né? Que é quando o paciente ele perde tudo que é reabsorvido no túbulo contorcido proximal, ele vai perder. Então ele vai ter fosfatúria, bicarbonatúria, vai ter aminoacidúria e ele vai ter também urato na urina, né? Então, outra coisa que causa ATR tipo 2 é o uso de acetazolamida. A acetazolamida ele vai bloquear a anidrase carbônica, então naquele mecanismo lá na célula que reabsorveu o CO2 e transformou o CO2 reagiu com água, virou ácido carbônico. A anidrase carbônica vai transformar em H+ e HCl3. A inibição dela vai levar também a ATR tipo 2. Então, e outra droga é o topiramato, ele também causa ATR tipo 2. Na ATR tipo 1, lá no defeito de H+, a gente vai ter o mieloma múltiplo, a gente vai ter a amiloidose e o uso de anfotericina B. Então, o paciente está usando anfotericina B, o paciente está fazendo hipocalemia, está fazendo acidose, pode ser por causa de ATR tipo 1 causada pela anfotericina B, tá certo? Outra causa de ATR, né, da acidose tubular renal, a tipo 4, é quando a gente vai ter um defeito na célula lá, que é o ENaC. Essa célula do ENaC é onde age a aldosterona, que eu comentei, sistema renina-angiotensina-aldosterona. A aldosterona vai lá, age e ativa esse ENaC a puxar sódio em troca de potássio e H+. Então, quando a gente tem uma deficiência nessa célula, no ENaC, a gente para de puxar sódio e para de jogar H+ e potássio. Então, o paciente ele vai ter hipercalemia e acidose.
Então, na ATR tipo 4, o paciente tem hipercalemia e acidose, porque ele tem um defeito no ENaC, ele não torna a urina com cargas negativas para jogar H+ e potássio. Então, o que é que a gente vai ter que vai causar a ATR tipo 4? Por exemplo, antagonista da aldosterona, a espironolactona. Por isso que a espironolactona sobe potássio, ela diminui a ação da aldosterona, diminui a ação do ENaC. Então, o paciente retém mais potássio, retém também mais H+, ele pode causar acidose. E ECA e BRA é o mesmo mecanismo. Você tem uma diminuição da atividade da aldosterona, né, quando você faz o bloqueio da angiotensina, ou você tem um inibidor da angiotensina 2, né, da enzima conversora da angiotensina, você vai ter a inibição do sistema e você vai ter menos ação da aldosterona, menos ação do ENaC, menos sódio reabsorvido e, consequentemente, sobra potássio e H+ no seu sangue, você pode ter hipercalemia com acidose. Outra coisa que vai causar a insuficiência adrenal, né? Você não tem a aldosterona lá para poder fazer esse mecanismo, então você vai ter essa ATR tipo 4. Outra coisa também é o uso do sulfametoxazol com trimetropin, ele pode também fazer ATR tipo 4. Outra coisa é quando você tem um defeito metabólico dessa célula, por exemplo, defeito do ENaC, que é a síndrome de Liddle. Então, às vezes isso cai em prova também, isso aí é mais na coreba, mas assim, eu acho que o mais importante é a gente entender esses mecanismos, né? A ATR tipo 1 é quando tem um defeito na bomba de H+ do túbulo coletor, ele não acidifica a urina e perde potássio, ele termina trocando o sódio só por potássio, então vai ter hipocalemia com acidose. A ATR tipo 2 é quando a gente não joga H+ lá no começo, no túbulo contorcido proximal, então a gente vai ter a acidose, né? E a gente pode ter também a síndrome de Fanconi, que perde tudo, fosfato, urato, bicarbonato e aminoácido. E na ATR tipo 4, que está relacionada ao ENaC, pensa que é uma diminuição da aldosterona. Então, tudo que funcionar parecido com que vá diminuir a atividade da aldosterona, falta de aldosterona, ele vai causar ATR tipo 4. Eu espero que, assim, é bastante coisa, fica um pouquinho mais complexo, mas, assim, depois da live eu vou colocar um post que vai listar, elencar as causas e tudo, eu acho que vai facilitar um pouco. Até sobre essas contas, o que eu escrevi aqui no quadro vai ter lá no post e acho que vai ajudar vocês. Então, passando um pouquinho dessa parte de acidose, vamos falar um pouquinho sobre alcalose, né? Alcalose metabólica é quando a gente tem um pH acima de 7,45 e um bicarbonato alto, né? Então, a gente vai ter também uma conta do PCO2 esperado, né? Vamos lá para o quadro de novo. Quando o bicarbonato sobe, o PCO2 tem que subir também para compensar, né? Então, quando a gente tem alcalose, a gente vai ter a concentração do bicarbonato mais 15. Só isso. Mais ou menos 2. Então, a gente, sei lá, o paciente com bicarbonato de 30, a gente vai ter um PCO2 esperado de 45. Que pode ser 43 ou 47. É isso aí que é o PCO2 esperado do paciente com alcalose, tá certo? Isso, alcalose metabólica, beleza? E aí, na alcalose metabólica, o que é que acontece? A gente viu todos esses mecanismos aí do rim. O rim geralmente ele filtra todo o bicarbonato e ele termina controlando, ele termina reabsorvendo isso tudo. E aí ele poderia simplesmente não reabsorver o bicarbonato, mas o que acontece é que ele tem algum problema que vai levar a essa alcalose, ele não consegue deixar de absorver o bicarbonato. Então, quando é que acontece que o rim não consegue deixar de absorver o bicarbonato? Tem basicamente três motivos, que volume, hipovolemia, o cloro baixo e o potássio baixo. A gente vai entender a questão do cloro e do potássio tem mais relação com as bombas, e a questão do volume é porque o paciente, nos mecanismos, né, de compensação de volume, a gente tá envolvido também o H+, então a gente termina que perde o H+, e aí sobra muito bicarbonato e o paciente faz acidose, certo? Então, vamos lá. Essas causas, quando a gente tem a perda de volume, né, a gente vai tentar reabsorver sódio, né, e aí a gente troca sódio, principalmente no túbulo contorcido proximal, a gente vai trocar sódio por H+.
E aí quando a gente troca sódio por H+, a gente reabsorve sódio e água e joga H+, termina ficando com alcalose. E na questão das bombas, a gente vai ter lá aquela bomba sódio, potássio, 2-cloro na alça de Henle, e no túbulo distal a gente vai ter a bomba sódio e cloro. Então, se a gente tem pouco cloro, essa bomba não funciona adequadamente, né? Nem a bomba sódio, potássio, 2-cloro, nem a bomba sódio, cloro. Então, vai chegar muito sódio lá no final, no túbulo coletor, e aí vai ativar muito o ENaC, o sódio vai ser reabsorvido com água, né? Quando chega muito sódio lá, o seu organismo entende que você está hipovolêmico, né? Quando chega uma urina muito concentrada, ele entende que tem pouco volume, então ele vai tentar reabsorver o máximo de sódio e água, e aí na hora que ele absorve sódio e água, ele troca por o quê? Potássio e H+. Na hora que ele perde H+, você fica com o bicarbonato mais alto também. Então, basicamente, esses são os mecanismos. E aí, existem a alcalose, ela pode ser dividida em extra-renal ou renal, né? E ela também é dividida entre cloro dependente ou cloro sensível, ou cloro independente e cloro sensível. O nome é autoexplicativo, né? Quando é cloro dependente, ele tem relação com cloro; quando é cloro independente, ele não tem relação com o cloro. E ela é renal ou ela é extra-renal. Então vamos lá. Quando ela é cloro dependente, né? Cloro sensível, e ela é extra-renal, é quando a gente tem a perda de H+ pelo vômito, né? Então, o paciente que vomitou, ele vai perder HCl, né, que é do suco gástrico, ele vai perder H+, ele vai perder volume. Então, vai ter aquele mecanismo da perda de volume que predispõe à alcalose, e vai ter a perda de H+. Além de tudo, ele vai perder cloro. Então, ele vai perder H+, vai perder cloro, as bombas vão ficar menos funcionantes, e ele vai perder volume. Então, isso aí tudo vai predispor a ele ter uma alcalose. O paciente vai ter alcalose, vai ter hipocalemia, porque ele vai ter aquela questão do volume. Quando chegar lá no túbulo coletor, ele não vai querer perder tanto H+, ele vai tender a jogar mais sódio, porque ele já está em alcalose, né? Porque perdeu H+ já no vômito. Então ele vai ter alcalose e vai ter hipocalemia. Ou quando a gente tem causa renal. Quando a gente tem causa renal, a gente tem inibição das bombas sódio e cloro, sódio, potássio, 2-cloro, ou sódio, cloro. A gente tem uma inibição aí de acordo com o uso de diurético, por exemplo, furosemida, que vai inibir na alça de Henle lá sódio, potássio, 2-cloro, ou o tiazídico, que vai inibir sódio, cloro. Então a gente vai ter inibição dessas bombas e vai predispor a alcalose. A gente pode ter também doenças específicas aí dessas bombas, né, que é a síndrome de Bartter, que simula a furosemida, um uso excessivo de furosemida, ou a síndrome de Gittelman, que vai simular o uso excessivo do tiazídico. Então, essas aí são as causas renais da gente ter uma acidose metabólica, uma alcalose metabólica, né? E aí, as cloro independentes. Então, não tem relação com cloro. O que é que pode acontecer? Extra-renal, que não tem relação com cloro. O uso iatrogênico do bicarbonato. Por exemplo, o paciente tem uma acidose, a gente empurra bicarbonato demais, ele vai fazer uma alcalose. Isso aí pode ser uma causa de alcalose metabólica extra-renal, né? Não, cloro independente. E uma outra causa é quando o paciente faz muitas transfusões. E aí tem um composto lá nas transfusões no sangue, né? Que ele é usado para estabilizar o sangue. Então, que é o citrato, ele pode levar à alcalose. E a causa renal, uma das que a gente mais encontra é a hipocalemia, né? E aí fica sempre aquela pergunta: o que é que veio antes, o ovo ou a galinha, a hipocalemia ou a alcalose? Mas assim, a hipocalemia, ela sempre vai perpetuar a alcalose, e uma coisa ajuda a outra. A gente viu que ele termina esse mecanismo de potássio, H+, ele está muito relacionado, porque quando chega quando está formando a urina, que você tem pouco potássio, o seu organismo não quer jogar mais potássio para fora. Então, ele vai jogar H+. Ele vai absorver sódio para reter líquido, né? Absorver sódio e água, e ele vai jogar H+. Então, vai tender sempre a alcalose, né? Quando o paciente está com hipocalemia. Outra coisa é o hiperaldosteronismo. Por que o hiperaldosteronismo? A gente viu que quando a aldosterona, né, ela atua lá no ENaC, e aí ele estimula a reabsorção de sódio e água em troca de H+ e potássio. Então, o paciente com aldosterona muito alta, ele vai perder potássio e vai perder H+. Então, vai tender a uma alcalose. E tem também a hipertensão renovascular. O que é a hipertensão renovascular? É um paciente que está hipertenso porque ele tem alguma doença vascular nas artérias que irrigam o rim. Então, o que acontece? Quando chega pouco sangue no rim, por qualquer que seja o motivo, se é um paciente hipovolêmico, se é um paciente que tem uma constricção, é um paciente que tem uma doença vascular,
O que é que o rim entende? O rim entende que tem pouco volume, tem pouco sangue chegando, significa dizer que tem pouco volume. Então, se tem pouco volume, eu preciso reter volume, eu preciso reabsorver sódio e água para manter minha volemia, para manter a volemia do organismo. Então, o que acontece? Quando chega pouco sangue no rim, ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona e, aumentando a aldosterona, aumenta a função, aumenta a atividade do ENaC, aumenta a reabsorção de sódio, água, em troca de H+, e potássio. Então, perde H+, alcalose. Certo? Então, basicamente, esses são os mecanismos que vão ter de alcalose. E de forma bem simples, o que é que a gente precisa como é que a gente trata essa alcalose? A gente precisa tratar a causa, né? Obviamente, a gente precisa tratar a causa. E a gente vai repor volume com soro fisiológico e KCl. Então, a gente repondo volume e KCl, a gente vai estar repondo as causas que estão levando à alcalose, os mecanismos, a gente vai estar impedindo os mecanismos de alcalose no organismo da gente, mas a gente precisa tratar a causa. Se a gente não tirar a causa, o paciente vai continuar fazendo alcalose metabólica. Certo? Então, aqui a gente vai falar um pouco agora sobre os distúrbios respiratórios, né? Eles é uma coisa bem mais simples. O distúrbio respiratório, tanto a alcalose quanto a acidose, ele está relacionado à questão do PCO2, né? Então, a gente vai ter uma retenção, deixa eu botar para cá, a gente vai ter uma retenção do PCO2. Então, quando a gente... O PCO2, ele vai também variar, vai fazer com que o bicarbonato, se o PCO2 sobe, o bicarbonato tem que subir, e se o PCO2 cai, o bicarbonato tem que cair também. E a variação é sempre a variação do PCO2, de 10 milímetros do PCO2, ela varia sempre 4 do bicarbonato. A relação é sempre essa. A variação de 10 do PCO2, ele vai variar 4 do bicarbonato, seja ela para mais ou para menos. Então, o paciente que tem acidose, né, subiu muito o PCO2, o PCO2 está muito alto, então o bicarbonato ele tem que variar 4. Cada 10 ele tem que variar 4. E o paciente que fez uma alcalose, né, baixou muito o PCO2, cada 10 de PCO2 abaixo do normal que cai, ele tem que variar 4 no bicarbonato. Certo? Então, pronto, voltou. Então, o que é que a gente tem nesses distúrbios respiratórios? Quando o paciente, quando é que ele acumula o PCO2? Basicamente é quando ele está com volume corrente baixo. Então, um paciente que não consegue ventilar, por qualquer que seja o motivo. Um paciente que tem fadiga respiratória, um paciente que está taquipneico por muito, muito tempo, ele começa a fadigar a musculatura respiratória, ele começa a diminuir o volume corrente porque a musculatura está cansada. Ou um paciente DPOC, um paciente que tem muito espaço morto, né? Um paciente muito enfisematoso, né? Tem várias lesões no pulmão, então tem muito espaço que está ali, que não tem troca, que não é aerado nem nada, então, que não é aerado não, né? Que não tem um volume corrente adequado, então ele vai ter um acúmulo de CO2 também. Então, assim, basicamente, o PCO2 aumentado está relacionado à ventilação, hipoventilação, qualquer que seja a causa dela. E quando é que o paciente vai ter uma PCO2 baixa? O paciente que tiver taquipneico, um volume corrente muito alto. O paciente que está ansioso, geralmente ele faz uma alcalose. O paciente com crise de asma, no início da crise, ele faz uma alcalose respiratória, certo? Porque ele aumenta muito a respiração e ele pode fazer uma alcalose respiratória. Num quadro mais avançado de asma, que ele vai ter o broncoespasmo, ele não consegue ter volume corrente, porque o ar entra, mas não sai, entra, mas não sai, entra, mas não sai, ele vai termina retendo o CO2, aí ele pode evoluir com acidose respiratória, mas isso aí é mais num quadro bem mais grave. No geral, ele começa com a alcalose respiratória, então todo paciente taquipneico, ele tende a ter alcalose. E aí, por exemplo, o paciente que está ansioso, sintoma de alcalose é o quê? Parestesia, pode ter tetania, pode ter contração muscular, o paciente ele pode ficar confuso, né? Ele pode ficar desorientado. Então, isso aí são sintomas de alcalose. Então, aquele paciente que chega com essas queixas, que ele tá ansioso, que ele chega taquipneico na emergência, com certeza ele está com alcalose respiratória. Então, tanto a alcalose respiratória quanto a metabólica, todas elas vão dar essa sintomatologia, mas assim, o que é mais comum que a gente vê é o paciente com alcalose respiratória. Então,
eu acho que era um pouco disso que eu queria passar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, eu acho que é um pouco disso que eu queria passar. Esse assunto é um pouquinho complexo, porque a gente termina envolvendo muito número. Eu espero que essa coisa que eu fiz aqui no quadro, essa dinâmica assim que eu escrevi, as fórmulas, tenha ajudado um pouco vocês. Questão de entender melhor o pH, a questão da compensação, da questão do anion gap também. Vou colocar aqui a fórmula do gap osmolar, né? Que é 2 vezes o sódio mais a glicose sobre 18 mais a ureia sobre 6. Né? Aí lembrar que a diferença aí de 20, quando a gente tem um gap osmolar aumentar, então a gente tem um tóxico com soluto alto. Isso tudo eu vou colocar no post também, tá certo? Vou fazer um post já sobre isso e para ajudar vocês. E durante o dia eu vou tentar procurar umas gasometrias para a gente ir discutindo, vou colocar nos stories para a gente colocando as opções, tá? Pra gente ir discutindo e vou abrir uma caixinha lá para tirar dúvidas. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida agora, alguma coisa que queira perguntar, que não tenha ficado muito claro? O e-book aqui, ó, Ju tá falando, minha esposa, tá falando aqui sobre o e-book. A gente tá divulgando esse e-book aí sobre dispneia, né, na urgência. Então, quem não baixou, o link tá na bio. Se puder baixar, dá uma olhadinha lá e dizer pra gente o que é que achou, se gostou. Então, não deixa de baixar o e-book e dar esse feedback aí pra gente. Beleza? Queria agradecer aí, acho que ninguém tem nenhuma pergunta. Obrigado a todos que vieram aí nesse domingo de manhã e acompanharam essa live. E a gente está planejando fazer outras nas próximas semanas. Não sei se vai ficar sendo sempre no domingo. Vou pensar melhor aqui com relação às datas. Essa semana veio a calhar de ser no domingo, ser uma data boa, mas eu vou ver direitinho quando é que ficam os dias bons e vou sempre colocar os temas. Beleza? Tchau para vocês, até a próxima.